Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas, 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Pois é, amigo, aqui estamos outra vez, começando o nosso encontro aqui da Igreja de Blumenau. Por sinal, hoje é um dia memorável para nós, porque esse programa, esse culto de hoje, é o culto de número 10 aqui na nossa TV. Que alegria, né? Obrigado por você estar aí acompanhando. Quem sabe alguém acompanhou os 10, né? Quem sabe hoje acompanhando pela primeira vez. Quero já desde o início deixar uma palavra de bênção para você. Isso tudo que o mundo está vivendo vai passar, essa tempestade ela vai passar, ela não vai durar eternamente, não vai não. Deus é mais, Deus é maior e lá adiante nós vamos contar um lindo testemunho de um povo que passou por isso tudo e venceu. Amém? Crê nisso? Pois eu creio. E ainda diz a Bíblia, se creres verás a glória de Deus. Mas pois bem, a mensagem de hoje é a de número 10, ela já virá. Uma mensagem que eu batizei de Diga-me com quem tu andas. Falando a respeito de influências, falando a respeito das pessoas com quem você convive. Isso interfere drasticamente na sua postura, seja para bem ou seja para mal. Seja para uma boa posição ou seja para uma posição marginalizada. Segundo a Bíblia, você verá logo mais na sequência, um dos textos principais de hoje, que as más conversações corrompem bons costumes. Mas eu não prego de cá não, porque já virá o nosso culto do altar da Igreja de Blumenau. E me faça saber, por gentileza, através das nossas redes sociais, seja o Insta, seja o Face, IGD Blumenau, ou seja os meus canais direto. Procure por PR Sodré em qualquer parte. YouTube, clique em se inscrever, Facebook, em curtir, o Instagram, em seguir e a gente acaba diminuindo a nossa distância. Me faça essa gentileza, quero muito ter o retorno a respeito do tema de hoje. Diga-me com quem tu andas. Eu já volto. Comece abrindo a sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 33. Bem-vindo os irmãos presenciais, é claro, e bem-vindo também os demais online. O livro qual é, irmãos? Primeira carta a Coríntios. O capítulo é o 15 e o versículo é o 33. Hoje você verá, nós vamos falar um tanto sobre influências. Vamos falar um tanto sobre companhias. E acredite, quer queira ou não, é muito fácil nós sermos influenciados. Todos nós somos influenciáveis. E em cima das leituras, nós vamos compreender um tanto. Olha o que diz o 33. Leia comigo, vamos juntos? Não vos enganeis.
As más conversações corrompem os bons costumes. Então pare aqui e observe. Então a Bíblia está dizendo, olha, não se engane, a verdade é essa aí. Que as más conversações, acrescento eu, as más companhias corrompem, acabam com bons costumes. Infelizmente, alguns costumes que são bons são perdidos por causa de más influências, por causa de más companhias. Então, ao longo dessa mensagem, sobre isso vamos tratar, de você primeiro, claro, fazer votos de ser uma excelente companhia, de ser aquele que acrescenta na vida de alguém, como também você avaliar quem tem sido sua companhia. Eu não estou falando necessariamente do cônjuge. Eu estou falando aquele projeto que você, porventura, até abriu uma sociedade. Aquele assunto que, porventura, você tem parceiros. Aquele assunto que, porventura, você tem alguém que você demonstra confiança e decidiram caminhar juntos. Há um ditado entre os homens que diz, e é verdadeiro, antes só do que mal acompanhado. E é pura verdade. Esse mesmo texto, eu vou lê-lo agora na linguagem de hoje. Olha o 33 em uma tradução diferente, olhe bem. Não se enganem, as más companhias, que está dito, estragam os bons costumes. Linguagem de hoje. O 34 diz, comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte, alguns de vocês não conhecem a Deus. Então, sobre o que é que esse texto está falando? Está falando sobre as companhias que temos. E precisamos examiná-las, irmãos. Precisamos estar de olho atento. Não que agora você vai desprezar esse ou aquele, mas eu estou falando aquela pessoa que você traz para perto. Aquela pessoa que você dá até a liberdade de caminhar ao seu lado, de caminhar contigo. Que seja alguém que não corrompa os bons costumes que você tem. O momento que nós estamos vivendo é tão estranho e tão diferente, que infelizmente tem alguns bons costumes que serão alguns perdidos. O caso de cultuar, por exemplo. O caso de vir à igreja, por exemplo. É um bom costume vir à igreja, adorar, exaltar, buscar, ouvir a palavra de Deus. Mas o tempo que nós estamos vivendo, pelas limitações impostas e pela fraqueza de fé de alguns, é um período em que alguém pode perder esse bom costume. Entende isso, sim ou não? É um período que alguém pode se perder, influenciado por mais companhias. Eu quero que você entenda que, na verdade, nós podemos ser influenciados de todo lado. Influenciado tanto positivamente, como influenciado negativamente. Positivamente, que não interfere em nada. Por exemplo, você que mora numa região que não é a tua cidade natal, é muito normal você pegar características daquela região. É normal você, às vezes, até puxar o sotaque daquela região. Você, em aspas, está sendo influenciado por aquela tradição, por aquele povo. Quem sabe já está falando porta, cartão, não é? Ou bar, ou oxente, ou não sei o que mais. Influenciado pelo ambiente que você está vivendo. Na casa de Deus, você é influenciado a falar amém. Né? É influenciado a dizer glória a Deus. Né? Então, quer queira ou não, no ambiente que nós vivemos,
traz influência assim. Houve um tempo, eu achei muito curioso, um estudo japonês, de algum tempo eu li isso e eu venho recordando agora, do cultivo de melancias, vai entendendo essa. E eles entenderam que o transporte das melancias roubava espaço entre elas, ou deixava o custo maior para poder colocar dentro de caixas e evitar que uma estourasse a outra. Mas imagine várias bolas dentro, talvez, de uma caçamba de caminhão. Imagine quantas frestas eram perdidas no transporte. Aí teve alguém, eu imagino que esse estudo não avançou tanto, que não é comum para nós, mas teve alguém que descobriu o seguinte, que num certo tempo do desenvolvimento das melancias, elas deveriam ou poderiam ser colocadas dentro de um recipiente quadrado, uma espécie de um aquário. E acredite, a melancia se desenvolvia naquele ambiente. Você já imagina o que eu estou dizendo, né? E fizeram melancias quadradas. E facilitava um bocado para transportar. Ia se empilhando sem perder nenhum espaço no transporte. Eu repito que imagino foi uma cultura que não foi tão avante, porque não é tão comum a gente ver isso. Mas por que essa lição? Por quê? Porque aquela melancia, ela mudou o seu estado por causa do ambiente que ela viveu, o ambiente que ela cresceu. E a palavra de Deus diz muito claro para nós não nos enganarmos. Dependendo da influência que nós recebemos, nós podemos perder os bons costumes. Vamos lembrar de alguns bons costumes? Costumes de boa educação, costumes da família se assentar à mesa e aguardar por todos, entregar a bênção, gratidão a Deus antes de dar as primeiras garfadas, bom costume. Costume de, ao colocar o filho para deitar, a filha para deitar, poder fazer uma breve oração ou, porventura, contar uma breve história bíblica e colocá-los para deitar. São bons costumes. Costumes que infelizmente se perdem. Entende isso, sim ou não? Avançando na nossa mensagem, eu quero que você compreenda que há um certo comentário, e esse comentário eu achei muito ousado, é de um palestrante, Jim Rohn. E esse palestrante, o pastor Israel, quando veio aqui, citou dele, de que nós refletimos, nós somos o que reflete das 5 pessoas que nós mais convivemos. E vai ver, quando a gente ouve isso, a gente fica meio preocupado. Você reflete, você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive, mais relaciona. Eu não sei se isso vai lhe deixar um pouco preocupado, ou se porventura isso te deixa confortável, de você já estar aprendendo essas lições que são sérias. Eu vou citar alguns versículos, recomendo você anotar, que alguns deles eu vou citar de forma mais breve. Provérbios, por exemplo, capítulo 13, verso 20, diz bem o seguinte: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição, será afligido. Então, já dentro desse raciocínio bíblico e também desse pensamento, aquilo que relacionamos, irmãos, acabamos absorvendo. Acabamos absorvendo, seja para o bem ou seja para o mal. E o texto sagrado, o livro da sabedoria, o livro de Provérbios, está falando que ande com o sábio e você será sábio. Ande com tolo, não precisa entender tanto de gramática, e você será tolo. Anda com alguém, me perdoe o palavreado, que não tem
anseio nenhum na vida, que você se fará como um deles. Eu não estou menosprezando, muito menos diminuindo A ou B, não é essa a mensagem, por favor, não entenda mal. Eu não estou falando de nós não querermos agora o bem de pessoas que ainda não conseguiram aprumar na vida, não é isso. Pelo contrário, devemos orar por elas, devemos clamar a graça de Deus sobre a vida delas, devemos, em alguns casos, rogar até pela misericórdia de Deus, tudo isso é fato. Mas eu estou falando sobre aquela pessoa que você traz para perto e que talvez você se tornam até parceiros. Entende isso, sim ou não? Que se tornam até parceiros de caminhada, caminhar lado a lado, seja como cônjuge, ou seja como um amigo, ou seja como um colega de faculdade, ou seja como um colega de trabalho. É importantíssimo você, em aspas, filtrar isso. Ande com um sábio e você também será sábio. Abrindo parênteses, irmão, falando um tanto mais claro, se você tem desejo assim de crescer na vida, além da fé, que é o principal, além da devoção, que é o principal, esteja em meio de pessoas com mentes brilhantes. É o que alguém no mercado chama de networking. Esteja no meio de pessoas que têm essa mente mais para cima. Amém, gente? Essa mente mais iluminada. Que tenha, vamos lá ser mais claro, algo bom para acrescentar. Pastor, eu devo fazer isso? Deve sim. Precisamos avaliar, porque se as companhias, ou se o que estamos fazendo, ou se com quem estamos vivendo não nos acrescenta, precisamos reavaliar. Você verá que isso não é coisa da minha cabeça. Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 5. Eu lhe trago uma história bíblica em que envolve o próprio Senhor Jesus. Ele na prática nos ensinando essa lição de cuidarmos de quem é que vai em nossa companhia. Entenda dos dois lados, que nós sejamos uma boa companhia e que também estejamos bem acompanhados. Quem entende, balança a mão, diz: estou entendendo. Olha o que Deus vai tratar conosco. Verso 22 diz assim, de Marcos, capítulo 5. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Para que um instante. Então é a história bíblica de um pai que estava enfrentando luta na saúde de sua filha. Era uma filha muito novinha. Se você continuar a leitura de Marcos 5, lá nos versos finais, você verá que era uma mocinha de 12 anos. A Bíblia então diz que esse pai não estava conseguindo dar a solução para a saúde da sua filha. E a Bíblia acrescenta que a filha dele estava moribunda. Moribunda é muito claro, é alguém que está naquela circunstância, morre, não morre. Seria no linguajar técnico, como alguém na UTI, e o boletim médico é instável. Não sei se você já teve algum parente ou algum amigo na UTI e acompanhou os boletins médicos. Quando o quadro é instável, o nome já fala. Um dia você sai do hospital dizendo: o doutor me deu boas esperanças. Hoje ele até apertou a mão quando falava do nome dele. Como o quadro é instável, vai ver no dia seguinte ele não reage. Entende ou não? Era assim que estava essa criança de 12 anos. Moribunda, a qualquer momento poderia morrer.
Pense você agora na mentalidade do pai. Pense você agora no clamor desesperado de um pai pela ajuda divina e pela cura de sua filha. Me fale, quem é pai ou mãe? Levante a mão por gentileza. Olha, 90% da igreja. Olha só o que acontece nesse texto, ou o que aconteceu nesse texto. Versículo 35. Nesse meio tempo, você viu que eu saltei vários versos, a Bíblia trata a respeito da mulher do fluxo de sangue, que não é a lição de hoje. Verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, leia comigo, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Então vai entendendo, irmãos, quero que o Senhor trate com teu coração como tratou com o meu. Então este pai foi até Jesus em um clamor desesperado pela cura de sua filha. E ele está explicando para Jesus como sua filha estava apresentando a Jesus e tal, estava indo tudo muito bem. Até que alguém interrompe esse encontro dele com Jesus, dizendo, para de incomodar Jesus, para de ficar incomodando o mestre, quer saber? Tua filha morreu. Irmão, que duro isso, né? Para de incomodar, acabou-se para você, não tem mais jeito para você. Irmãos, duas lições aqui muito importantes. Quem era Jairo, quem era o pai da menina? Era o principal da sinagoga. E ele, mesmo sendo o principal da sinagoga, ele passou por esse apuro com a saúde de sua filha. Eu não vejo de todo mal o evangelho triunfalista, que é a mensagem de vitória. Eu creio nela. Eu creio que o Deus que faz mais, já falamos isso algumas vezes, ele faz menos. O Deus que leva a nossa alma para o céu, para viver eternamente ao seu lado, é um Deus poderoso para nos dar dignidade. Amém, gente? Você crê? Crê ou não crê? Claro, puxa, como não? Um Deus que faz mais, faz menos. Mas alguns entendimentos nós precisamos ter. Ele era o principal da sinagoga, mas isso não impediu dele enfrentar uma luta em relação à saúde de sua filha. Eu quero que você compreenda, eu sei que esse discurso não se ouve muito glória a Deus, você vai entender por que eu estou dizendo. Porque nós gostamos do evangelho da vitória. Claro, quem é que não gosta do triunfo? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele era o principal da sinagoga, mas ele entendia que ele precisava procurar por Jesus nas batalhas que ele enfrentava. E a mesma coisa para nós, irmãos. Crente enfrenta luta, irmãos? Enfrenta batalhas? Enfrenta igual, irmão. Não vou nem perguntar se alguém está enfrentando batalha, que vai ver. Todo mundo diria, pastor, eu tenho minhas lutas também, de ordem pessoal, emocional, financeiro, não sei o que mais. Mas, qual é a diferença então do crente? Você tem acesso a Jesus. Você tem autoridade, fé, caminho aberto para se achegar a Jesus e apresentar a Ele aquilo que você não está conseguindo. Foi o que Jairo fez. Só que aqui tem uma informação importante. Jesus atendeu Jairo só porque ele era o principal da sinagoga? Não pense você que Jesus só o recebeu porque ele era o principal. Vamos entender, traduzindo isso? O principal da sinagoga, o principal da igreja. Vamos entender a figura do pastor. A autoridade da igreja local, o pastor. Ele então teve seu problema, ele teve o problema com sua filha, e ele foi a Jesus. É o que nós temos que fazer, irmãos. Seja você o principal da sinagoga,
seja você o membro master, seja você o membro sem falta ao longo de um mês, vai ver a foto no mural da igreja, ou seja você um visitante, você pode levar o seu assunto a Jesus. Amém, pessoal? E mais do que isso, não só levar, mas crer na providência dele. Quem crê, levanta a mão e diga, eu creio. Aí prosseguindo, então, enquanto ele está falando com Jesus, alguém interrompe o encontro dele, dizendo, pode parar. Teu caso não tem mais jeito. Tua filha morreu. Quero que você entenda, isso aqui tudo a gente vai tirando lições para nós. Quando você se propõe a ir a Jesus, quando você se propõe a confiar em Jesus, virão oposições. Surgirão oposições. Porque o maligno não quer que você tenha o seu particular com Jesus. Porque ele mesmo sabe que Jesus vai lhe enviar socorro. Amém, gente? Ele mesmo sabe, irmão, que você levando o teu assunto a Jesus, Jesus vai mover a equipe dele em seu favor. Posso ouvir seu glória a Deus? Ele vai enviar, irmão, e vai mandar fogo na cara dele, e ele vai ter de sair. Então, quando Jairo, pai dessa menina, estava apresentando o caso a Jesus, veio um pensamento opositor, veio um pensamento pessimista, veio um pensamento contrário, para que ele não perseverasse. Quer saber? Estou falando debaixo de inspiração divina, guarda isso. Quando você estiver no caminho certo, você sentirá alguma oposição. Guarda isso aqui, não sei a quem vale. Quando você estiver bem alinhado, você sentirá uma pequena resistência. Por quê? Porque o maligno sabe que se você continuar trilhando esse caminho, para ele foi-se. Você entende isso ou não? Mas manda bênção de cá. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Jesus está atendendo desde o principal da sinagoga até o homem mais simples que entrou por essa igreja hoje. Ou ali navegando pela internet, encontrou essa mensagem de fé. E Jesus atende o seu caso sim. E não tem ponto final para Jesus. Para nós tem. A menina de fato tinha morrido. Mas os assuntos que para nós é um ponto final, para Jesus no máximo é uma vírgula. Aleluia! No máximo, irmão. Assuntos que você já deu por encerrado, assuntos que você diz, pastor, para mim deu. Esse homem aí, eu vou devolver ele para a mãe dele. Vai ver problemas de ordem sentimental. Assuntos que para nós já teve um ponto final, para o Senhor é no máximo uma vírgula. Eu não sei a quem serve, mas mando bênção em nome de Jesus. Aí veja, irmão, que coisa séria. Versículo 36, diz assim, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, eu acho tão lindo isso, irmão, Jesus deu atenção direitinho para aquele pai. Jesus dá para você, irmão. Jesus estava bem ouvindo direitinho, irmão, o que o pai devia estar falando. E eu imagino que não era uma conversa como nós aqui, era um clamor desesperado de um pai que queria ver sua filha curada. E Jesus estava ouvindo, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Oh, irmão, se nós guardássemos isso no coração, todo instante, de que Jesus ouve quando nós falamos com Ele, nós oraríamos mais. Vira aí para a irmandade, para os irmãos ao seu redor e diga, ore mais, meu irmão, ore mais. Jesus, Ele ouve, irmão, Ele ouve sua oração, Ele ouve, guarda isso no teu coração. Versículo 36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, o que ele disse? Não temas, crê somente, aleluia. Então, quando Jesus percebeu que aquele homem estava num misto de emoções,
Eu quero a ajuda de Jesus, mas estão me dizendo que não tem mais jeito. Eu quero um milagre, mas estão me dizendo, para de incomodar o mestre. Quando aqueles homens começaram a deixá-lo em dúvida, Jesus falou, tenha medo não, pai. Não tenha medo não, pai. Creia. Eu falo para você, mulher de Deus, talvez hoje seja uma mensagem assim para dar uma injeção, aquela sustância. Creia mais, mulher de Deus. Creia mais, homem de Deus. Não tenha medo não. Jesus está falando para ela, ou melhor, para ele, creia somente e não tenha medo. Em outras palavras, eu estou aqui. Amém, gente? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Versículo 37, você vai entendendo por que eu lhe trouxe a esse texto. Olha o 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser, leia, Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Qual é o tema de hoje? Você lembra? Você tem boa memória? Tem boa memória? Nós estamos falando sobre com quem andamos. Estamos falando sobre companhia. E eu batizo a mensagem de hoje com aquela máxima, uma frase que a gente conhece. Diga-me com quem tu andas. 3 pontinhos, você conhece o resto. E eu te direi quem tu és. A influência. Você vê, irmão, o que aconteceu no verso 37? Jesus, quando foi até a casa desse homem, ele foi à casa desse homem, quando ele ia para uma certa missão, ele escolheu, quantos discípulos Jesus tinha? Tinha 12, ele escolheu 3. Não me pergunte por quê, mas ele escolheu Pedro, ele escolheu Tiago, ele escolheu João, escolheu 3. Vocês 3, vem comigo, tem uma missão que eu vou precisar de vocês. E os outros 9? Outro dia eu chamo para uma outra missão, mas hoje são esses 3. Você percebeu o que estamos falando? De escolher com quem andamos? Pastor, mas é um fato isolado. Não, você vai entender mais à frente. Verso 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Era o velório, né, irmão? E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Acho fantástico, irmão. As pessoas ouviam isso e achavam que Jesus estava meio que desinformado. Como assim dorme? A gente já está fazendo aqui o culto fúnebre, vamos sepultar daqui a pouquinho, e Jesus falando que dorme. Eu repito, aquilo que para nós é um ponto final, para o Senhor é no máximo uma vírgula. Está acabado não, irmão. Está acabado não. Alguém diz, né? Enquanto a vida, a esperança não está acabado não, irmão. Segue firme, não temas. Creia somente, foi o que Jesus falou. Mas vamos avançando, já estou ansioso para chegar lá na frente no nosso ponto principal. Versículo 40. Leia o que acontece no 40. E riam-se dele. Riam-se dele. Irmão, que falta de respeito. Então Jesus foi chamado para aquela casa de Jairo, para poder interceder pela sua filha que estava enferma, e a essa altura já estava dito que a saúde já tinha até levado à morte, a doença tinha feito ela ir à morte, e Jesus, chegando lá, falou, não, essa moça está só dormindo, mas eu vou acordá-la. O que as pessoas fizeram? Riram. Vamos entender melhor? Riram de Jesus. Caçoaram de Jesus. Riram, do milagre. Riram
do Senhor Jesus. Olha o que ele fez, irmãos. Eu quero que você imagine essa cena como se um filme passasse na sua cabeça. Olha o verso 40. Porém, ele é Jesus, tendo-os feito sair. Repete isso. Ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam, quais eram? Pedro, Tiago e João. Entrou onde a menina estava deitada. Você entendeu o que leu? Entendeu o que leu? O que foi que Jesus fez naquele culto fúnebre? Pessoal, ei, todo mundo, circulando. Mas eu sou parente, eu vim chorar. Chora lá fora, porque eu vim agora fazer um milagre. Amém, gente? Você entendeu, não? Ah, mas eu sou primo, terceiro. Muito obrigado por você ter vindo. Lá fora também. Só é para ficar aqui dentro pai, mãe e os 3 parceiros que vieram comigo. Pastor, o que essa mensagem tem a ver para nós hoje? O que falamos lá no começo, irmãos? Cuidado, porque as más conversações corrompem bons costumes. Tem certas missões, por favor, não me interprete mal, mas tem certas missões que você tem que estar bem acompanhado, irmão. Tem certos desafios que você precisa escolher seus companheiros, seus parceiros, pessoa que vista a camisa contigo, porque já diz o ditado entre os homens, eu repito, antes só do que mal acompanhado. Jesus, por 2 vezes em uma mesma história, escolhe 3 da sua equipe, manda todo mundo que estava no velório para fora. Eu imagino que apesar de nós termos o discurso de Jesus sempre polido, aveludado, ele também tinha um discurso de autoridade, ele também tinha um discurso mais incisivo. Em outras palavras, sabe o que ele quis dizer para o Jairo? Sabe o que ele quis dizer para aquela família? Quem ri de mim não pode ficar dentro dessa casa. Amém, gente? Porque eu vim fazer um milagre. Eu vim para poder resolver o caso. Mas se você quer um milagre, não pode haver dentro da tua casa o que ri da fé. Traduzindo, irmãos, hoje é dia da gente colocar para fora de casa tudo aquilo que não nos acrescenta. Vou repetir. Tudo aquilo que não acrescenta em nada na nossa vida, hoje é dia da gente pôr para fora de casa. Pastor, quer dizer que eu vou chegar lá no maridão, no filho? Não é isso que eu estou falando. E eu tenho testemunhas que não é essa a mensagem. Mas eu estou falando de pessoas que são parceiras, pessoas com que você possa contar. Amém, gente? Essas pessoas que são aquelas que você precisa trazer para perto. Mas outros casos que não soma, tira, irmão. Você deve lembrar de Jonas. Lembra ou não lembra? Lembra ou não lembra? O que conta a história de Jonas? O Jonas estava dentro do barco. E a Bíblia diz que o barco em que Jonas estava, ele era um desobediente, um rebelde a Deus. O barco começou a ficar movimentado e movido pelas ondas. Todo mundo começou a ficar preocupado, porque a tempestade se avolumava, a coisa foi se engrossando, até que Jonas falou: me joga para fora do barco, que a culpa é minha. O marinheiro tentou resolver a coisa sem ouvir Jonas. Mas o mar ia se embravecendo ainda mais. E teve uma certa hora que pegaram Jonas e jogaram para fora do barco. Quando fizeram isso, a fúria do mar cessou. Entende o que estamos falando, sim ou não?
Irmão, falando mais claro, eu não estou indo contra pessoas, não entenda mal a mensagem. Não estou desprezando pessoas, mas eu estou dizendo que aquelas que não somam nos seus ideais, aquelas que não sonham, aquelas que não lhe acrescentam, não serão aqueles parceiros para os seus maiores desafios. E alguns desses, infelizmente, corrompem bons costumes, influenciam negativamente. Enquanto tem amigos que nos levam para perto de Deus, tem alguns que talvez nos afastem. Você deve lembrar de 4 pessoas que carregaram um paralítico e levaram até Jesus. Olha que amigos, irmãos. E chegaram no culto de Jesus, a igreja estava abarrotada de gente, não dava para entrar nem pela janela. Esses 4 eram tão amigos, você deve lembrar da história. O que eles fizeram? Abriram o telhado. Irmão, que amigo é esse? Eu te pergunto se você teria algum amigo que faria isso tudo por você. Vamos mudar de assunto. Vai ver alguém diria, olha, eu te trouxe, eu prometi te trazer. Agora, ser atendido são outros 500. Não deu, né? Mas eu já te levei. Azar teu de não ter dado certo. Mas esses 4 eram parceiros. Abriram o telhado da casa e fizeram o homem descer pertinho de Jesus. E Jesus atendeu o caso dele. Amém, gente? Quem entende, balança muito, diga graças a Deus. Sobre o que é que estamos falando, eu quero frisar nisso, você vai dormir pensando nisso, vai acordar pensando nisso. Sobre o que é que nós estamos falando? Influências. Diga-me com quem tu andas. E eu não digo literalmente pessoas, eu estou insistindo nisso para ninguém me interpretar mal. Eu estou falando sobre pensamentos, sobre atitudes, sobre posturas, sobre quem te orienta. Isso tudo tem de ser reavaliado. O próprio Senhor Jesus deixou escrito em Mateus 12, verso 30, uma verdade bíblica. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, o que Jesus fala? Espalha. Próprio Cristo falou isso aí. Em outras palavras, tem que ficar bem claro e decidido quem está. Se está, está. Se não está, não está. Melhor do que ficar no chove e não molha. Como alguém diria, ou é ou não é. Não existe coluna no meio, do meio, na devoção ao Senhor. Ou nós agradamos a Deus e aborrecemos o outro, ou o inverso. Tem circunstâncias que são tóxicas. E você precisa tomar certas posturas. Talvez é até um namorado. É aquele que, em vez em quando lhe procura, quando você está mais firme com Deus, aí o namorado procura e você, quem sabe, quebra até seu voto de fidelidade e devoção e santidade por um momento. São algumas coisas que a gente tem que avaliar. Pastor, estás falando de terminar? Não, isso é muito pessoal, isso é contigo. Mas se vocês se amam, por que não regularizam a circunstância matrimonial? Vai ficar até quando? Nessa de quando eu estou carente ele me liga, ou quando ele está carente ele me liga. Vai ficar até quando assim? Amém, gente? Não, tem que ter uma postura séria. Eu vou lhe mostrar agora alguns textos, 3 ou 4. Pegue nota que eu vou falar mais breve, de alguns textos que falam sobre influência, sobre companhia. Provérbios 12, 26, por exemplo, diz assim: o justo é cauteloso na amizade. Ele é cauteloso, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Então, quem tem a luz de Deus vai ser mais cauteloso na amizade, vai saber escolher melhor isso aqui. Provérbios 22, verso 24, está dito: não faças amizade com o iracundo. O iracundo é aquele que é raivoso. Nem andes com o homem colérico. Colérico é o homem briguento. 25.
para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Palavra de Deus para nós. Ainda posso citar primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 6, parte B, que está escrito: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ou seja, um ensinamento estranho pode fazer tudo perder. Eu lembro de um caso como hoje, não foi nesta igreja, foi uma outra que eu pastoreei. Teve uma irmã que gentilmente abriu a porta dela para alguém que alegava que ia falar sobre Deus. Vai ouvindo. Não, nós vamos falar sobre Deus, deixa a gente entrar. Ela abriu a porta e deixou. Nesse caso, graças a Deus, não houve maldade nem violência, mas o mundo é tão mau que você tem que até que abrir os olhos sobre isso aí. Mas esse que entrou dizendo que ia estudar sobre Deus, começou a pôr carrapicho na cabeça da nossa irmã. E começou, irmãos, do jeito mais baixo possível. Começou dizendo: olha, a primeira coisa que eu quero lhe falar é que Deus não existe não, isso aí é historinha. E tem mais, Deus opera? Não opera mais não, ele operava, ele operou no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele não opera mais. E começou a pôr carrapicho na cabeça dela. Cura? Não, cura divina, isso aí era só lá para os nossos irmãos do passado, Deus não cura mais hoje. E, irmão, quando o moço foi embora da visita à casa dela, essa irmã me ligou, ela me escreveu: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Pastor, eu recebi aqui visita aqui em casa, claro que não era do nosso grupo, era alguém que se aventurava de falar coisa que não entendia. E pastor, me pergunta, pastor, me responda, Deus existe mesmo? Ô, irmão, se por telefone desse, eu dava um cascudo na irmã. Me perdoe o palavreado. Irmão, com uma visita de alguns minutos, ela já ficou influenciada e duvidosa da existência de Deus, irmão. Já entrou em xeque se Deus verdadeiramente existe e se tudo isso aqui que a gente está fazendo é um teatro. Pelo amor de Deus. Influencia ou não influencia? Influencia. Então eu lhe digo, cuide direitinho quem você chama para ser parceiro teu, para andar ao seu lado. Talvez a vida é feita de ciclos. Talvez abre um ciclo aqui, fecha outro ali, mas a vida é feita de ciclos. Mas que Deus lhe dê sabedoria nas suas escolhas, nas suas decisões. Não escolha pelas emoções, não escolha pela necessidade, mas escolha debaixo da inspiração divina. E você vai longe. Amém, gente? Vira para o teu vizinho, dá uma palavra de bênção para ele, diga: você vai longe, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém? Pastor, pode citar mais? Irmão, eu poderia citar aqui vários textos, mas eu vou citar mais alguns. Salmo 1, por exemplo, está dito um texto sagrado, o verso é o primeiro também, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que a Bíblia está falando? De certos caminhos que não é o caminho do crente, que não é o caminho do iluminado, não é o caminho do vencedor, assentar-se na roda dos escarnecedores. Quando Jesus entrou na casa de Jairo e as pessoas riram, irmão, eu tento imaginar isso aqui, esse filme na cabeça. Não deve ter sido elegante, meu irmãozinho, sai daqui. Não, deve ter sido mais enérgico. Deve ter sido igual quando ele entrou no templo uma vez e virou a mesa. Deve ter sido: olha, se você pai, se você mãe quer que eu faça um milagre, isso tudo tem que sair. E eu repito isso para nós hoje: se você quer um milagre, você vai ter que tirar algumas coisas. Amém, gente? Vai ter que tirar. Quem compreende, diga graças a Deus. Aí já quase para o final, em Provérbios 1, verso 10, está dito: filho meu, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das tuas veredas.
Poderia ainda falar sobre Pedro em Lucas 22, 54, apenas citando, de que Pedro foi aquele alcançado pelo Senhor, discípulo do Senhor, mas quando Cristo foi crucificado, Pedro, de acordo com a Bíblia, ele começou a seguir a Jesus de longe. E segundo a Bíblia, já no versículo 55, Pedro assentou-se à roda de uma fogueira e começou a se esquentar ali. Foi aquele texto em que as pessoas identificaram que Pedro era um servo de Deus. E ele negou ao Senhor por 3 vezes. Eu não conheço, nem sei quem é, não sei o que você está falando. E o galo cantou. Que coisa séria. Mas voltando à história principal, já para terminar. Qual é a história principal, pastor? Marcos 5, agora o verso é o 41. Estou completando. E, tomando a mão da menina, Jesus que fez isso, disse-lhe, Talita cumê, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Você percebeu, irmão, um turbilhão de emoções para poder chegar nesse momento? Percebeu ou não? Toda a história bíblica para chegar nesse momento. É assim, é uma batalha travada, irmão. Toma cuidado com pensamentos de oposição, pensamentos de derrota. Toma cuidado até com aqueles que porventura não lhe acrescentam. Depois de feito tudo isso, Jesus então pegou a moça, a menina, pela mão e deu uma palavra de ordem para ela se levantar. 42 e 3 e termino. E logo a menina se levantou e andava, pois ela já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Então Jesus estendeu a mão para aquela menina e aquela menina se levantou. Que Jesus estenda a mão sobre você, irmão. Em nome de Jesus. Se está lhe faltando um parceiro para lhe ajudar nos seus desafios, não falta mais. Conta tanto conosco, que somos da equipe de Deus, como principalmente com essa mãozinha do Eterno. Ele lhe estende a mão. Agora me chama a atenção, qual é a idade dessa moça? 12 anos. 12 anos, moribunda. 12 anos já falando em morte. Muito cedo, né, irmão? Muito novinha. Vamos trazer para as coisas espirituais? Tem crente novo morrendo, irmão. Tem crente novo morrendo. E por que que morre, pastor? Eu já lhe conto. Por causa das más conversações, das más influências. É alguém que fica tititi daqui, é alguém que fica tititi dali, é alguém que fica te envenenando de lá, é alguém que é tóxico de cá, e vai ver até você, quando está no seu culto a Deus, você começa a acompanhar meio que de pé atrás. Vamos ver onde isso vai dar. Está repreendida essa malícia. Volte a ter a pureza no teu coração, em nome de Jesus. E tome cuidado com situações tóxicas. 12 anos essa mocinha já estava se falando em morte. Tem crente tão novo, irmão, que está morrendo. Vai ver, tem 1 ano de batismo e já não congrega mais. Vai ver, tem alguns meses, já está, mas sei lá, será? Ou vai ver, tem 12, tem 11, tem 10, não importa, mas tem crente morrendo cedo. E eu repreendo isso em nome de Jesus. Você não nasceu para morrer, falando no sentido na fé. Você é nova criatura, e quando os seus olhos fecharem aqui, você estará vivendo eternamente ao lado do Senhor. Aplauda o Senhor, irmão, bem forte. Oh, aleluia! Ele é bom, em nome de Jesus. Aí, coloca o texto só na tela, que eu já completo, 43. E mandou Jesus expressamente que ninguém o soubesse. Jesus tinha também essas regrinhas de ordem ministerial. E disse que lhe dessem de comer. Quer saber a lição para quem estiver fraco?
Quer saber a lição para quem está sendo vitimado por esse tóxico? Quer saber a lição de quem não está conseguindo mais viver a sua vida de fé? Tem que comer. Pois é, a mensagem já veio, a palavra espero que tenha alcançado e falado ao seu coração. E essa estimativa é muito séria, hein? Imagine que a sua postura é influenciada por cerca de 5 pessoas que você mais convive. Imagine que coisa séria. Bom, penso que a mensagem já tratou contigo. Quero lhe convidar a fazer parte da minha lista de amigos no WhatsApp para ficar ciente e receber mensagens como essa ou mensagens diversas gratuitamente no seu WhatsApp. Notícias também da nossa igreja de Blumenau. Hora ou outra, mandamos áudio, texto, vídeos, mensagens, louvores através dessa ferramenta gratuita do WhatsApp. Basta você adicionar esse número que aparece aí na tela. Gratuitamente você escreva: sou fulano da cidade tal, quero fazer parte dessa lista de amigos. Pronto, você no próximo envio já será adicionado, tudo bem? E as minhas redes sociais, mais uma vez digo, principalmente YouTube, que é o canal de vídeos, né? Quero que você adicione por lá, se inscreva por lá, para que você reveja essa mensagem de hoje, diga-me com quem tu andas, ou outras mensagens mais, tudo bem? Completo hoje orando. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela vida de cada amigo. Obrigado por cada pessoa. Eu creio que a tua mão está operando e operando forte. Eu creio que a mensagem gravada do altar da tua casa está sendo exportada aí aos 4 cantos. E as pessoas recebendo e vibrando com essa santa e sábia direção. Eu rogo por cada um e peço, clamo, Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. Se você foi enxertado na família de Deus, se você está plantado na videira verdadeira, você como cristão, obrigatoriamente tem que produzir fruto. Uma atitude bonita de quem tem Cristo no coração é a de arrependimento. É a de arrependimento. O maior dos arrependimentos é aceitarmos a nossa condição de pecador e se arrepender de tudo que um dia fizemos contra Deus. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.